Oi, o Sensações está começando agora. Você sabe o que é ataxia? É a falta de coordenação de movimentos dos músculos, sintoma que é causado por doenças que afetam o sistema nervoso. Uma dessas enfermidades é uma doença de Machado-Joseph. Segundo o neurologista Charles André, ainda não há cura para essa doença que compromete a coordenação motora, a fala, a capacidade de engolir alimentos e até o movimento dos olhos. Hoje a gente vai saber o que é isso exatamente. Ana Lúcia Calçada é portadora de ataxia e vai explicar como lida com os sintomas e os desafios dessa doença na busca de tratamentos mais eficientes para o problema. Saúde também é nosso assunto com o pesquisador da Fiocruz, Rafael Freitas. Ele trabalha num projeto que pretende eliminar a dengue do Brasil, através de uma estratégia inovadora. Usar mosquitos portadores de uma bactéria que bloqueia a transmissão da doença pelo inseto. Uma bactéria que é encontrada naturalmente no meio ambiente. A Academia Brasileira de Letras está lançando um aplicativo gratuito para celulares e tablets que permite a todos consultar a ortografia da língua portuguesa segundo as novas regras ortográficas. Vamos saber como funciona esse programa conversando com Rafael Pinheiro. O Rafael é coordenador executivo de divulgação e informação via internet da ABL. Temos a música do baterista Pascoal Meirelles, comemorando 50 anos de carreira, lançando um CD 50, reunindo 12 canções que dão um panorama de toda a carreira dele. Para participar desse programa, você já sabe, né? Você pode participar via Twitter, Facebook, Instagram e e-mail. Eu vou começar falando da ataxia. O que é a ataxia? São várias ataxias ou são várias formas de ataxia? Você definiu bem, né? A ataxia é uma dificuldade de controle de movimentos, de coordenação. Isso pode afetar principalmente o equilíbrio e a marcha da pessoa, pode afetar os movimentos dos braços, pode ser mais difusa, afetando isso tudo, e nas fases mais avançadas, assim como está dito pela reportagem, pode ter dificuldade de controle de outros movimentos, como deglutição, dos movimentos oculares. É um sintoma, um sinal, a gente identifica isso examinando a pessoa, e a pessoa se queixa das consequências disso. Agora, mecanismos tem muitos tipos, né? Cada um tem uma coisa ou pode ter várias coisas? A pessoa pode mexer os olhos sem parar. Parece um tique nervoso, é isso? Não parece muito, porque a maioria das manifestações depende da pessoa propor um movimento. Um tique você pode estar parado e de repente ele surge, né? Você não tem controle voluntário por aquilo. A ataxia é a exibição da dificuldade de coordenação quando eu quero fazer o movimento. Eu tenho a força, tenho a capacidade, mas o movimento não sai preciso. É como se o controle fino daquele movimento estivesse prejudicado. Isso pode ser de múltiplas naturezas, pode ter causas genéticas, pode ter causas congênitas e pode ser também adquirido, por exemplo, por exposição a substâncias tóxicas, infecções. Tem uma variedade muito grande de mecanismos pelos quais essa área do cérebro, do encéfalo, que a gente chama de cerebelo, e as conexões, muitas que esse cerebelo tem, podem ser lesadas, né? Podem ter uma lesão por vários mecanismos. Você pode, por exemplo, você pode nascer com ela se ela for genética. Pode. Não, e se ela for genética, também pode surgir adiante. Pode surgir, pois é aí que eu queria chegar, pode de surgir. Repente... Algumas tipicamente surgem na infância, outras mais no adulto jovem, outras ainda lá na frente, mesmo sendo genéticas. Então, é uma coisa que tem que ter sempre uma análise muito cuidadosa. Por exemplo, pode ser genético e a pessoa não ter uma história na família. Que seja evidente. Foi o que aconteceu com você? Foi. Assim, comprovado, eu não tenho nenhum histórico na família, né? A gente desconfia que a minha avó paterna, que hoje tem 94 anos, ela tem ataxia, mas naquela época não existia doença, estudo, não tinha nada. Então, ela sempre tratou como labirintite. E eu, no início, os médicos disseram que era labirintite. Eu tratei 1 ano com labirintite, tomando medicamentos e não tinha resultado nenhum. Troquei neurologista e ele falou, não, você tem uma ataxia. E ele foi me indicando para geneticista, para outros médicos. Então, o diagnóstico é complicado.
Porque pode ser confundido de alguma forma. Em muitos casos é evidente o que está acontecendo. Se eu tenho exposições a certas drogas, se eu tenho certos distúrbios do meu metabolismo, isso é relativamente fácil de você diagnosticar. Agora, resta um grande grupo onde você fica nessa área de incerteza. Aí você faz pesquisa para... Às vezes, por exemplo, tem neoplasias por trás, tumores por trás. Então você investiga certos anticorpos que podem fazer lesão sobre essas áreas. Tem uma série de doenças genéticas que você só fazendo essa pesquisa genética, que tem um custo elevado, você vai esclarecer. Você faz exames de ressonância, imagens do cérebro e outras coisas que você faz também. Além disso, o médico, ao examinar, procura outros sinais, além dessa incoordenação, que colocam a pessoa com mais probabilidade naquela ou nessa outra direção. Se ela tem uma lesão junto dos nervos, se ela tem uma lesão dos movimentos oculares, se ela tem outra dificuldade motora, se ela tem distúrbio de sensibilidade, vai por aí. Tem muitas coisas que o médico, ao encontrar, junta, quem tem isso, mais aquilo, mais provavelmente trata-se disso. Aí você dirige a investigação em função dos achados que você vai tendo, né? Mas é preciso uma sintonia fina também entre o médico e o doente. Também, tem que ter uma confiança, porque há uma dificuldade, há uma não frustração. É um papum, você não faz um exame de sangue e pronto. Né? Não, é raro que assim seja. Seu colesterol está alto, não é assim. É raro que assim seja. Então, a relação médico-paciente, nesse caso, é muito importante. Você vê? Você, pelo jeito, procurou mais de um médico até encontrar alguém que você percebeu que podia confiar, porque tinha um interesse genuíno e a capacidade técnica para ir buscando, mesmo que isso fosse frustrante em algum momento por não encontrar. Mas você sabe que com essa pessoa eu tenho as minhas melhores chances, né? Então, esse aspecto é muito importante. E com você, esses sintomas apareceram desde que você era pequeno? Na verdade, sim. Desde que eu era criança, eu sempre caí muito. E os pediatras diziam para mim que era só uma criança estabanada, desatenta, nada demais. Não, uma coisa assim, eles falam isso quando a gente cai muito, os pediatras. E aí, em 2007, eu estava trabalhando e uns colegas de trabalho que chamaram minha atenção, né? Porque para ir até onde era a impressora, era um corredor enorme. E para chegar lá, eu ia batendo em todas as paredes, andando em zigue-zague. Eles me chamaram a atenção, né? Tem alguma coisa errada com você. Eu falei, deve ser coisa boba, né? E procurei um médico. Aí passei por vários hospitais, vários médicos e os últimos é que me deram o diagnóstico de ataxia, né? E aí fui procurar saber. Mas a gente não vai assim, eu suponho, de cara no neurologista, né? Eu fui no neurologista. Primeira opção? Primeira vez no neurologista. Eu pensei que tivesse ido num clínico, né, para ele sinalizar. As portas de entrada são muitas, né? É o que ela falou, às vezes confunde com uma labirintite, aí vai parar num otorrino. No otorrino. Eu fui direto no neurologista, porque na verdade a sensação que eu tinha era de que eu estava andando e tinha uma corda que me puxava para o outro lado. Eu fazia com o mano de ir para um lado e o corpo ia para o outro. Então, era alguma coisa neurológica, não tinha como ser diferente. Não tinha erro. Nesse sentido, né? Exatamente. E aí, quando foi que você descobriu... Bom, primeiro você foi nunca tratou de labirintite. Não aconteceu nada. Isso. Depois de um ano, eu vi que não tinha feito nenhum medicamento. Aí troquei de neurologista, fui no segundo. E o segundo falou, Ana, você tem uma ataxia. Eu não sei te dizer qual tipo. Eu vou te indicar para um geneticista e aí você vai fazer os exames para ver se descobre qual tipo de ataxia para ver qual é o melhor tratamento. Até hoje eu não sei qual tipo que eu tenho. Já fiz diversos exames de DNA, nenhum deles acusou nada. E assim, estou aprendendo a conviver do jeito que dá. E o que você faz, assim, para conviver? Olha, eu levo uma vida... O que você tem que adaptar? Sim, meu pai teve que adaptar todas as escadas da casa, todas elas. Ele teve que colocar corrimão, teve que colocar tapete antiderrapante no box. Ainda faltam outras adaptações, tipo barra dentro do banheiro. Essas coisas tem que ter mesmo. Me tirou todos os tapetes da casa, né? E, assim, eu faço fisioterapia, faço musculação, hidroginástica, continuo estudando, levo uma vida normal. Só parei de trabalhar e dirigir. Eu tive que parar de trabalhar do dia para a noite,
porque não dava tempo de fazer o tratamento, né? Aí parei. Isso é bacana porque mostra como algumas pessoas são muito resilientes, né? São muito resistentes aos desafios, né? Essa é uma guerreira, né? Uma heroína, né? Mas eu confesso E que foi é um pouco assim que você tem difícil. mais chances, né? De continuar ativa, móvel e produtiva, né? Difícil Parabéns. como, Ana? Foi difícil aceitar as limitações, né? É difícil para você aprender a conviver com aquilo. Quando é que você descobriu? Posso perguntar quantos anos você tem? 36. E quando é que você descobriu? Eu descobri isso em janeiro de 2007. 2007, são 7 anos. 7 anos. Você falou que tem quantos? 28. 28. É, 28, por aí. até 28 você caía e ninguém sabia por quê? Caía normalmente, era a pessoa estava nada. Isso era fato, estava nada e Você ia pegar um copo, o copo derrubava o copo, aquele Tudo, tipo tudo. assim. tudo. Agora, hoje em dia, as coisas caem muito mais da minha mão, né? Para lavar uma louça já tem que ter um cuidado, porque quebra tudo. Arrumar a casa sempre quebra alguma coisa. Mas eu continuo fazendo tudo isso, não parei nada. Quebra um copo aqui, outro ali, mas vai em frente. Vou em frente, vou em frente. O doutor Charles André te deu os parabéns, né? Porque é uma guerra todo dia, né? Todo dia. Quer dizer, todo mundo enfrenta as suas batalhas, mas essa é uma batalha que exige muita... É verdade. Na hora que você concluiu que era uma doença, você ficou muito triste, chorou muito. Como é que você se comportou? Eu fiquei também em choque, porque assim, tive que mudar minha vida radicalmente. Você falou que no trabalho eles descobriram, porque tinha um corredor, não foi isso? Tinha um corredor, E isso. você trabalhava em quê? Eu era secretária. Trabalhava como secretária de um economista. E só que eu não tinha tempo para fazer os exercícios físicos, para me tratar. Então, eu tive que abrir mão. Eu tive que escolher a minha saúde do trabalho, eu prefiro ficar com a minha saúde. E aí você acha que, alguma coisa você acha que melhora? Com a hidroginástica, com a musculação? Eu não consigo perceber melhor. Porque se você me perguntar, eu estive andando na rua, vai dizer que eu estou andando perfeitamente bem. E, na verdade, não é isso. Então, assim, como meu fisioterapeuta diz, as melhores são mínimas. Então, muito difícil a gente conseguir perceber. Assim, eu sinto melhora comparando com outras pessoas que têm a mesma doença. Tem pessoas na nossa associação que já estão em um estágio muito mais avançado. Associação? Associação Então Ataxia tem Rio. uma associação? Isso, nós éramos todos pacientes do Hospital Garafiguili e nós fundamos uma associação. De pacientes com ataxia? Pacientes com ataxia, né? Então, a cada 2 meses a gente faz reuniões. Hoje mesmo tivemos uma com um neurologista, então já levamos fisioterapeuta, advogado, homeopata, várias coisas, até para esclarecer a questão da família também, né? Porque tem muita gente que não sabe como lidar. Então, a gente sempre faz essas reuniões, explica tudo direitinho. A gente já está começando a se firmar mesmo agora, né? E aí vão pacientes e vão familiares? Familiares, muitos familiares. Na nossa última reunião nós tivemos 40 pessoas na reunião, mais ou menos. É importante esse tipo de associação, uma coisa que os americanos fazem muito, que a gente não tem a cultura ainda no Brasil, né? De pacientes, família de portadores de Alzheimer, família de doentes reumatológicos, né? Isso ajuda Aqui a mobilizar até as instâncias públicas, né? Para dar mais visibilidade àquelas condições e conseguir um lobby, né, do bem, né? Conseguir, às vezes, influenciar políticas públicas, disponibilidade de recursos, né, de reabilitação, mas também até de diagnóstico, né, que às vezes é difícil no serviço público. É muito importante, além de agregar, você não se sente tão isolado diante de uma condição, às vezes, ou potencialmente devastadora, você está acompanhado de outras pessoas, você multiplica as experiências, né, e com isso você se, como está na moda falar, você se empodera, né, para poder lidar com aquilo, um né? apoiando o outro, né? Te chegar, não, poxa, tem alguém que tá, né, um pouquinho pior do que eu, não tô tão ruim assim. Já dá uma força, né? Pra... E você acha que isso tem... E a sua previsão, quer dizer, quando o seu neurologista fala com você, ele fala que
tende a caminhar, a mudar, a porque ela piorar? é progressiva e É progressiva, é uma doença neurodegenerativa. progressiva degenerativa? Acho que vai variar muito, né? No seu caso, você deve identificar ao longo dos anos alguma piora, né? Por isso você está até já convicta disso, né? Agora, eu queria salientar que ainda que realmente é verdade que não há ainda drogas que mudem a evolução pelo que a gente conhece. Entretanto, tem estudos já bastante grandes que mostram que a continuidade em programas de fisioterapia, de reabilitação, incluindo terapia ocupacional, adaptações, etc., aumenta muito a chance da pessoa manter a mobilidade por um tempo maior. Então, isso é perfeitamente e sempre indicado. Quer dizer, continuar, mesmo que você não visualize uma melhora clara, se você compara 100 pessoas, por exemplo, que estão sob esse tipo de regime de tratamento e outras que não estão, a evolução das que não estão será pior. Então isso tem que ser enfatizado, né? Tem que continuar batalhando mesmo. Então a Ana está certa no sentido de continuar fazendo essas coisas. Muito, tem que. E a outra coisa que a gente podia talvez mencionar aqui é que existem formas de fazer diagnóstico mesmo nessas condições mais raras, nem sempre você vai alcançar o diagnóstico, mas nas pessoas que fecharem um diagnóstico, isso pode levar também a uma conscientização daquele núcleo familiar, né, sobre a existência daquele problema, e apesar do sofrimento que pode haver nessa família, isso também permite que as pessoas avaliem criticamente a possibilidade de fazer diagnóstico para diminuir o risco de transmissão dessas condições. É o que se chama aconselhamento genético, geralmente feito por um geneticista especializado, né? Então, também tem uma relevância não só para a pessoa fazer um diagnóstico preciso, mas também para o seu entorno, para os seus entes queridos, para a sua família, né? Você acha que sua família vai nessas reuniões? Vai, sempre. Minha mãe, meu pai, meu irmão, eu tenho todo o apoio familiar. Quando isso não tem problema, meus primos, os tios, todo mundo sempre ajudando. Não tem problema nenhum. Isso é bom, né? Minha mãe está sempre me acompanhando, tanto de médico quanto nas reuniões. Foi uma telespectadora que pediu para a gente falar sobre Machado e Joseph. É assim mesmo que fala, Joseph? São, assim, essa hoje a gente sabe que é no mundo inteiro a mais comum das formas genéticas. A gente chama isso de, tem um nome feio que eu vou falar, heredodegenerações, são hereditárias, são perdas, degenerações, cerebelo-medulares, que pegam o cerebelo e pegam a medula. Então, a mais comum em todo o mundo é essa, inclusive aqui no Brasil. Talvez 60% dos casos é dessa condição. Isso foi especificamente descrito na década de 70 em 3 grupos diferentes nos Estados Unidos. Simultaneamente? Mais ou menos simultaneamente. Entre 72 e 76, eles fizeram descrições de diferentes famílias cujos patriarcas se chamavam Machado, Thomas, o outro, e Joseph, o outro. Isso, então, de 72 a 76. Como elas eram bastante diferentes, eles acharam que eram doenças diferentes. E só ao longo do tempo, com o desenvolvimento de testes genéticos, é que ficou evidente que isso era o espectro todo da doença, que pode vir muito diferente. Por isso que, às vezes, fazer o diagnóstico cedo é difícil, porque pode começar por uma ponta, pode começar por outra, e é só ao longo do tempo e a história familiar e os testes genéticos é que vão fechar o diagnóstico. E é esse Machado, Joseph, que você tem? Não, eu não tenho diagnóstico fechado ainda, não sei qual tipo que eu tenho. Já fiz diversos DNAs, mas não deu nada, nenhum deles. E esse Machado Joseph tem características especiais, assim, diferenciadas? Tem. E tal, assim, obviamente nós não nos conhecemos, não tem como opinar, mas geralmente ele surge com outras manifestações bastante características. Uma das principais é a dificuldade dos movimentos dos olhos. A pessoa tem alguma paralisia dos movimentos oculares. E pode ter outras coisas, às vezes pode ter um pouco, como se fosse um pouco Parkinson. Outras vezes pode ter uma dificuldade mais assim com reflexos muito vivos, espasticidade, coisas que a gente examina e vê, quer dizer, contribuindo para a dificuldade motora. Outras vezes pode ter um pouco de lesão dos nervos. E foi por isso que justamente esses grupos distintos foram descrevendo
sem perceber que era a mesma coisa, né? Às vezes, por exemplo, surge mais para 20 anos, outras vezes vai surgir mais aos 50, até 60 anos. Então, mostra como ela é variável, e por isso mesmo, antigamente tinha vários nomes. Você dava vários nomes para esse tipo de doença. Tipo o quê? Pierre-Marie, eram as pessoas que foram descrevendo. Degeneração, estriato nigral, os nomes são lindos, assim, e o médico era completamente... Lindos nomes. Isso. Como é que é o nome que você falou? Ataxia de Frederick, não é isso? Essa já é uma outra, essa já tem um outro tipo de transmissão e tal. Mas enfim, então é isso, é muito variável na forma de apresentação. Mas se tivesse que selecionar as duas coisas que são características, seriam a ataxia, que é um pouco medular e um pouco cerebelar, e essas alterações que a gente chama de oftalmoplegia, são alterações dos movimentos dos olhos. A pessoa tem, por exemplo, fica com visão dupla. Não consegue mexer direito de forma coordenada os olhos. Então, toda vez que você viu uma ataxia em que esse elemento é importante, você pensa, isso pode ser o Machado Joseph. É um macete. As pessoas também têm uma certa dificuldade, assim, na rua, né? Ver uma pessoa cambaleando, já acha que tá bêbada. Eu sofri muito esse tipo de discriminação na rua, no início. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Como a gente não pensa nas coisas, às vezes. Várias pessoas já me pararam na rua, a pessoa vê uma pessoa cambaleando. Se eu estava bêbada, se eu estava drogada. Várias pessoas. E você sai sozinha? De vez em quando. Você evita também, mas, assim, sempre tem alguém esperando no lugar para poder me ajudar, eu sair do carro, alguma coisa assim. Que aí todos já sabem, né, da doença, do problema. Mas as pessoas quando veem assim, você com uma certa dificuldade, digamos assim, até uma coisa perto de casa, sabe? Vai à padaria, sei lá, uma coisa menor. Eu vou de andador. Eu vou de andador. Vai de andador. Eu vou para academia sozinha, de andador, vou na padaria, como você disse, tudo de andador. O que eu posso fazer sozinha, eu faço. De andador. De andador. Aí pelo menos evita acharem que você está drogada, bêbada, essas coisas. Melhorou bastante. E menos, sei lá, pelo menos pro ego, pra autoestima, fica menos desagradável. É verdade. Uma outra coisa muito interessante... E as pessoas estão sem graça quando elas acham que falam que você está bêbado, por exemplo, se alguém passar... E você fala, não, eu tenho uma doença, elas não se tocam. Fala pra ela, né? Fala pro amigo. E uma coisa que eu achei bem interessante no bairro onde eu moro é que as pessoas me ajudam. Elas me param na rua, perguntam se precisa de ajuda. Bacana. Né? Tem a calçada, por exemplo, tem um prédio ao lado da minha casa que a calçada não dá para passar. Eles refizeram a calçada toda, tudo direitinho, né? E eu acho bacana essa questão. Às vezes a maioria das pessoas passam direto, nem olham para você. Vai embora. São dois tipos de reação comuns, né? Se você vê alguém que você identifica como fragilizado, você tende a se identificar, solidarizar, né? E aí ajudar. Eu acho que o uso de por exemplo, por um cego, de uma bengala, além de outras funções, por exemplo, coloca aquela pessoa como uma pessoa fragilizada pela qual eu terei uma empatia, né? Então isso é um aspecto. E o outro é que as pessoas têm medo, né, de tudo que não conhecem, né? E a gente tem medo do nosso próprio futuro. Então, quando a gente identifica alguém que passa, que tem um problema, frequentemente essa reação é muito natural, é humana, né? Que a gente queira desviar a atenção, pensar em coisas positivas, evitando o desconforto e a ansiedade de refletir sobre aquilo, não só no outro, mas em si próprio, né? O que nos aguarda no futuro, né? Faz sentido, sim. Doutor Charles, a ataxia, ela é facilmente detectada numa criança com menos de 5 anos? Acho que com 5 anos é relativamente fácil. E mesmo quando a criancinha começa, porque... Não detecta no teste do pezinho, não, né? Não, essa não. Você não faria isso, digamos, de rotina, né, para buscar esse diagnóstico. A testagem genética hoje, ela tem que ser feita de forma muito criteriosa, né, principalmente em menores de idade, né. Você, se tem uma suspeita clínica, é uma coisa que, com a devida autorização dos pais, você deve fazer. Mas se você tem uma pessoa que nada sente,
essa representatividade dos próprios pais com relação a essa criança tem que ser avaliada de forma muito criteriosa. Então, um dos quesitos que se pede para se fazer uma análise genética de alguém é ela fazer 18 anos, né? Porque ela aí adquire a maioridade e, adequadamente instruída, ela pode tomar decisões plenas sobre esse aspecto, né? Mas a criança, respondendo a sua pergunta, ela rapidamente começa a dirigir através do olhar, ela começa a encaminhar as suas mãos, né? Então, você já nessa fase, você vai ver também a dificuldade que ela pode ter, por exemplo, para começar a engatinhar, sustentar o próprio tronco, a cabeça, todas essas, que a gente chama etapas do desenvolvimento motor, tem tabelas para você saber qual é a idade mais ou menos aproximada em que aquela criança vai desenvolver aquilo. Então, você tem condição de suspeitar de alguma... suspeitar as alterações. Volto aí daqui a pouquinho com alguma outra dúvida, tá bom? Tá. Então vamos fazer o intervalo? Vamos. Voltamos daqui a um minutinho. Falando desses mosquitos. Hoje eu vi nos jornais as manchetes, né? Vão soltar o mosquito. Vamos liberar mosquitos. Vão liberar mosquito aí da dengue. Vamos ver como é que é essa liberação. A gente volta já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. Eliminar a dengue. Eliminar a dengue era uma ótima, né? Bom, Eliminar a Dengue Desafio Brasil é um projeto da internacional para erradicar a dengue, vem assinado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e começa agora. O Rafael é pesquisador da Fiocruz, coordenador da equipe do entomologia, é o estudo dos insetos. Isso. E vocês vão soltar os mosquitos que... Como é que vai ser isso? Como é que é isso? Isso. Então, são mosquitos geneticamente modificados? Não são, de maneira nenhuma. Então, todo o foco principal do trabalho, ele é o uso de uma bactéria chamada Wolbachia. Então, essa bactéria ela é super abundante na natureza, ela é encontrada naturalmente em diversas espécies de inseto. Então, mais de 70% dos insetos, que é o grupo mais abundante de seres vivos, cerca de 70% dos insetos têm essa bactéria naturalmente. Então, insetos muito diferentes: barata, borboleta, grilo, gafanhoto, alguns mosquitos têm essa bactéria. Curiosamente, o Aedes aegypti jamais foi encontrado com essa bactéria, assim como alguns mosquitos que transmitem a malária. Então, parece ter algum tipo de associação entre não ter a bactéria e ser vetor de doenças de importância médica, em especial para o homem. Então, o grande passo foi identificar essa bactéria, que ela é encontrada principalmente nas moscas, naquela mosquinha da fruta que fica lá pousadinha na banana, e retirar essa bactéria da drosófila, que é o nome da mosca, e inseri-la no Aedes aegypti. É aquela miudinha. É aquela miudinha bem pequenininha. É. Então, o grande gargalo, assim, o grande desafio do projeto no primeiro momento foi esse. Então, o trabalho ele foi iniciado na Austrália, com pesquisadores da Universidade de Monash, e eles tentaram, durante 3 anos e meio, fazer essa atividade que parece muito trivial, muito simples, de tirar uma bactéria do corpo da mosca e colocar no mosquito. A gente fala assim, parece que é super fácil, mas não, foi um processo extremamente complexo, demorado, e demorou 3 anos e meio só nessa atividade. Nossa. Então, o grande pulo do gato do projeto foi identificar depois que os mosquitos, as fêmeas do Aedes aegypti, que tinham essa bactéria, elas eram capazes de bloquear o vírus dengue. Então, criou-se a partir daí um mosquito do bem, um mosquito que é incapaz de transmitir o vírus dengue. Se a gente pegar um sangue com o vírus dengue e dar para esse mosquito, ele vai se alimentar normalmente, vai colocar ovo, vai fazer tudo. Só que, de alguma maneira, molecularmente, essa bactéria ela consegue impedir que o vírus dengue alcance a glândula salivar do mosquito, que é onde aí sim se dá a transmissão. Então, a transmissão da dengue ocorre quando um mosquito que tem o vírus, ele vai ingerir sangue de uma pessoa, e aí, automaticamente, que ele está ingerindo sangue, ele também está salivando, que tem lá substâncias anticoagulantes para impedir a coagulação do sangue, e aí, quase que por acidente,
essa pessoa uma pessoa pode se infectar com o vírus dengue. Então, a partir daí, quando a Wolbachia está na glândula salivar do mosquito, de alguma maneira esse mosquito jamais vai salivar vírus dengue junto. Então, o mosquito se torna incapaz de transmitir a dengue. E quantos mosquitos serão usados? Eles vão ser soltos no mundo? Então, esse projeto começou... Estão sendo soltos? Eles estão sendo. Esse projeto começou, pela primeira vez, foi liberado o mosquito em 2011, em 2 localidades da Austrália. Em 2012, novamente, foram em outras 2 localidades da Austrália. E a partir de 2013, iniciaram testes no Vietnã. Agora, em 2014, já começaram, no início do ano, na Indonésia. E ontem, nós começamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, numa localidade da Ilha do Governador chamada de Tubiacanga. E, aliás, eu queria já de antemão agradecer aos moradores de Tubiacanga, que são verdadeiros parceiros do projeto, abraçaram a ideia e estão extremamente receptivos, confiantes e, assim, nos enchem de entusiasmo essa vontade das pessoas de ajudar tanto um projeto científico liderado pela Fiocruz. Mas o entusiasmo das pessoas em ajudar, em fazer algo inovador, é o primeiro lugar das Américas que está recebendo esse projeto. E como é que você sente esse entusiasmo? O que elas demonstram? Todo mundo que Elas acompanham a gente no campo, vão junto com a gente, matam os mosquitos, multiplicam as ideias. Todas as ideias que a gente conversa com alguns, eles multiplicam, são verdadeiros formadores de opiniões. Então eles conseguem contactar. Tem alguns moradores de difícil encontro, que eles saem para trabalhar muito cedo, voltam no final do dia apenas. Então eles agendam com esses moradores reuniões específicas que a gente vai à localidade de Tubiacanga para encontrar esses moradores, para passar a ideia do projeto, que é importante para a gente ter sempre essa transparência, esse apoio da comunidade. E é praticamente impossível a gente alcançar todos os moradores se a gente não consegue ter um apoio de uma associação de moradores, por exemplo, que consegue fazer essa ponte entre os pesquisadores do projeto e aqueles moradores que, por exemplo, em Tubiacanga, que é uma comunidade pesqueira, às vezes tem que sair de manhã muito cedo para pescar e já voltam no final do dia extenuados e não tem tempo para nos receber. Então a gente marca encontro, às vezes, à noite, marca encontro nos finais de semana. Então hoje a gente está num clima assim de tamanha amizade, relacionamento tão bacana com os moradores que a gente participa das festas da própria comunidade. Nós somos convidados para participar das festas de moradores. Eles ficam super entusiasmados quando a gente vai, a gente participa. E é sempre uma oportunidade a mais, né? Justamente, é uma oportunidade a mais para a gente disseminar essa ideia do projeto para aqueles que, por algum outro motivo, não puderam estar presentes ao longo das reuniões periódicas. Mas eu ainda não entendi uma coisa direito, porque os mosquitos são soltos lá. Isso. Né? E aí a pessoa não pode nunca mais matar mosquito, porque vai que ela mata do bem. Então, aí que tá. Então, desde o começo do projeto... Se eles estão tão empenhados, eles não querem matar os mosquitos do bem. Então, mas acontece uma coisa interessante. O projeto começou aqui no Brasil em 2012. Então, desde 2012, semanalmente, a gente visita 4 áreas aqui do Rio de Janeiro. Uma delas é Tubiacanga. E desde o início, a gente sempre teve essa noção de que é muito complicado para os moradores a gente falou durante anos para essas pessoas, olha, tem que eliminar os criadouros, tem que fazer assim, tem que fazer tal coisa, não dá para a gente chegar e mudar. Tirar água do pratinho. Exatamente, não dá para a gente mudar essa mensagem. Então, como a gente está passando continuem fazendo aquilo que vocês fazem, não mudem absolutamente nada. Inclusive, outros parceiros que nós temos fundamentais são as secretarias municipais de saúde, tanto do Rio de Janeiro quanto do Niterói, que são onde estão localizados esses 4 bairros que a gente trabalha. E se eles detectarem a necessidade... Tubiacanga, onde mais? Então, nós temos em Tubiacanga, Vila Valqueire e Urca, no Rio de Janeiro. E em Niterói, Jurujuba. Então, se as secretarias municipais desses 2 municípios sentirem a necessidade de fazer alguma política de controle, como, por exemplo, o uso de inseticida, ou a necessidade de alocar uma série de agentes de saúde para tentar eliminar os criadouros num dado momento, eles vão continuar fazendo tudo isso normalmente, independente do projeto de pesquisa. A gente não deve mexer com o que as pessoas estão acostumadas a fazer, que é eliminar os focos do mosquito. Urca tem muito foco de mosquito, eu moro na Urca. Ah, é? A Urca tem bastante. Porque eu acho que tem muita vegetação por ali por perto, tem o Cláudio Coutinho, tem o Pão de Açúcar, que tem alguma coisa ali perto. Tem muito. Tem uma explicação? Você que é um especialista em mosquitos? Então a gente acompanha desde Mata 2012. Sempre tem mosquito. Sempre tem mosquito, mas não da dengue. Agora, na Urca em particular, a gente está monitorando, a gente está acompanhando desde 2012, semanalmente, os mosquitos que tem nesses 4 lugares. Então, por quê? Porque uma das ideias nossas é tentar liberar esses mosquitos com a Wolbachia
no momento em que a densidade dos mosquitos na Urca ou em Tubiacanga esteja baixa, porque aí mais facilmente a Wolbachia vai ser disseminada. Então a gente acompanhando durante 100 semanas, que é esse período desde outubro de 2012 até agora, a gente vê que na Urca a gente tem uma quantidade absurdamente alta de pernilongo. Dos 4 bairros nossos, o que a gente tem mais pernilongo do que o Aedes aegypti na Urca. Principalmente que eu moro em casa na Urca. Porque o Urca é um bairro que tem muita casa. Muita casa. O que tem de pernilongo na Urca não é brincadeira. E são espécies que ambas se beneficiam bastante dessa interação com o ser humano, só que elas são completamente diferentes. Então, só para fazer um parênteses, o Aedes aegypti, ele tem o hábito de colocar ovo em água limpa, em água parada, e ele tem um hábito de picar muito durante a manhã, no início da manhã e no finalzinho da tarde. Por outro lado, o Culex, que é esse pernilongo, ele se reproduz bastante em água com grande quantidade de matéria orgânica. Então, por exemplo, em bueiro de esgoto, que é onde a gente encontra muita larva de Culex, ele tem um hábito de picar muito durante a noite. Então, quando a gente está dormindo, aquele barulhinho que fica no ouvido, esse é o pernilongo. Esse é o pernilongo. Esse barulhinho é o bater de asas do pernilongo. Então, ele percebe que a gente está ali porque ele é muito atraído pela nossa respiração, pelo gás carbônico que a gente exala durante a noite. Então, ele percebe ele tem uns sensores químicos que ele percebe e ele fica rondando sempre o nosso rosto. Aí ele fica lá no ouvido, zumbindo no nosso ouvido. Mas tem certos tipos de pessoas, eu acho que varia de pele também. Por exemplo, minha mulher ela tem uma pele clara, branca, ela sofre muito mais do que eu. O ataque dos mosquitos, coisa disso. Até hoje não entendi. Existem alguns estudos na literatura que mostram que, na verdade, não é muito relacionado à cor da pele, nem ao gênero e nem à idade, mas é mais relacionado à própria composição do suor. A composição do suor, ela varia de pessoa para pessoa. E também tem muito a ver até com a própria dieta, tem vários fatores. E aí, dependendo da composição do seu suor, você pode atrair mais ou menos algum tipo de mosquito. Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que há uma explicação, que é essa que eu queria que você nos desse aqui. Esses mosquitos morrerão em poucos dias, na verdade, né? Como é que isso se transmite para a prole desses mosquitos? Senão seria uma luta de enxugar gelo, né? Exatamente, assim, excelente pergunta. Então, qual é a ideia desse projeto com a Wolbachia, né, do Eliminar a Dengue Desafio Brasil? Então, a Wolbachia, quando ela está presente no corpo do mosquito do Aedes aegypti, ela provoca um fenômeno no mosquito que é chamado de incompatibilidade citoplasmática. Também tem uns nomes difíceis assim na biologia também. Então, o que significa isso? Então, vamos imaginar o seguinte. Machos e fêmeas com ou sem Wolbachia, a gente tem 4 casamentos possíveis de mosquitos, né? Então, hoje na natureza, a gente tem mosquitos machos e mosquitos fêmeas que não têm a Wolbachia. Então, obviamente, eles se reproduzem e a prole deles não tem a Wolbachia, né? Agora, o oposto seria quando o macho e a fêmea têm a Wolbachia. Então, isso hoje acontece lá no laboratório da Fiocruz, né? Então, quando o macho e a fêmea têm a Wolbachia, a prole toda nasce com a Wolbachia. 100% ela é uma de certeza. De dentro das células? Uma bactéria intracelular obrigatória. Perfeito. Né? Então, nessas 2 situações, os extremos, quando os 2 não têm, a prole não vai ter Wolbachia. Quando os 2 têm, macho e fêmea têm, a prole toda vai ter. Então, o engraçado é quando só um dos 2 tem. Então, quando a fêmea tem Wolbachia, não importa o macho ter, pouco importa. Toda a prole dela vai ter Wolbachia também. Então, a fêmea tendo, ela pode acasalar com o macho com Wolbachia ou com o macho sem Wolbachia, que ainda assim toda a prole dela vai ter Wolbachia. E quando é o contrário, o macho tem a Wolbachia e a fêmea não tem, o macho consegue manipular o comportamento reprodutivo da fêmea e aquela fêmea vai colocar ovo, mas desse ovo não vai nascer larva nenhuma. Ou seja, das 4 possibilidades, só em uma delas que vai nascer mosquitos sem Wolbachia, que é quando um macho e uma fêmea sem Wolbachia copulam. Então, por conta disso, a gente vai fazer liberações semanais. Toda semana a gente libera em torno de 10 mil mosquitos em Tubiacanga, com uma previsão de que vai durar aproximadamente 15 semanas. Então, teoricamente, em janeiro, a gente deve ter uma disseminação já superior a 80% de mosquitos em Tubiacanga. E o mosquito Aedes aegypti, ele consegue viver aproximadamente de 20 a 30 dias na natureza. Então, por isso que não dá para fazer uma única liberação, realmente. Se a gente faz uma única vez, a gente fica refém de não conseguir fazer muita coisa em relação à disseminação.
Agora, depois a gente alcança os 80%, a gente tem um dado da Austrália, que foi quem começou. Em 2011, eles liberaram mosquitos com Wolbachia em 2 localidades. E eles começaram em janeiro de 2011 e interromperam em abril, alcançando lá 85%. Quando chegou nesse ponto, eles pararam. E se você for hoje lá e pegar mosquitos voando, esses mosquitos vão ter Wolbachia. Então mostrou-se que é uma estratégia autossustentável. Você libera durante algumas semanas e depois que você alcança um patamar alto, você pode parar, que esses mosquitos com Wolbachia automaticamente vão começar a se reproduzir no ambiente e eles vão perpetuar naquele ambiente, vão dominar. Ou seja, a fêmea é promíscua sexualmente e a gente elogia esse comportamento. Então, aí que tá. Isso é engraçado. A fêmea é promíscua sexualmente, mas ela é fiel em relação à paternidade dos seus filhotes. Como assim? Porque a fêmea do mosquito, ela nasce depois do macho. Então, o macho do mosquito nasce primeiro. Então, tem lá aquelas larvinhas na água. Aqueles indivíduos que são machos vão nascer primeiro. E ele nasce primeiro 2 dias antes, porque ele demora 2 dias para fazer uma rotação da genitália. Ele não nasce pronto. Entendi. Ele nasce, mas tem que amadurecer. E aí, quando ele está prontinho para copular, é quando nascem as fêmeas. Vê que a biologia é algo assim fantástico, né? Depois que nasce a fêmea, ele está pronto. Então, quando a fêmea nasce, os machos já ficam ali voando por cima ali, já ficam voando ali por cima, esperando a fêmea nascer. Quando a fêmea nasce, ele já está pronto. Ela também já nasce pronta, então eles já podem copular. Então, o que acontece é, ao longo da vida da fêmea, ela copula com vários mosquitos machos, vários. Mas existe uma altíssima probabilidade de que todos os filhotes que essa fêmea for colocar vão ser do primeiro macho que inseminou. Perfeito. Porque as fêmeas têm uma estrutura chamada de espermateca, que é um lugar onde ela guarda os espermatozoides do macho. E ela geralmente guarda os espermatozoides do macho, que foi o felizardo que primeiramente a inseminou. Perfeito. Então, depois disso, ela vai até copular com os outros machos, mas eles são incapazes de inserir seus espermas dentro da espermateca. Então, todos os... Pois é, é o máximo. Então, todos os filhotinhos daquela fêmea vão acabar sendo quase que absolutamente do mesmo pai, que foi o primeiro macho que a inseminou. Engana bem. E a ideia nossa do projeto é justamente fazer liberações de machos e fêmeas. Enquanto as fêmeas que nós estamos liberando, a gente espera que elas vão colocar seus ovos com Wolbachia, os machos que nós estamos liberando, eles podem ou copular com as nossas fêmeas, que na verdade isso não vai fazer muita diferença, ou encontrar as fêmeas selvagens que já estão no ambiente e impedir com que essas fêmeas coloquem ovos. Então a gente espera assim acelerar cada vez mais essa disseminação da Wolbachia em Tubiacanga. Não dá pra gente dizer que vai ser um verão sem dengue. Pelo menos em Tubiacanga a gente espera. Em Tubiacanga a gente espera que pode esperar que sim. E claro que a gente espera, justamente, claro que a gente espera uma resposta positiva para Tubiacanga. A gente tem um planejamento de no ano que vem já começar em outras 2 dessas 3 áreas, né? Então, só lembrando, Jurujuba e Niterói, Urca e Vila Valqueire no Rio de Janeiro, são mais 3, a gente trabalha hoje. Então, a gente espera no ano que vem fazer em 2 dessas áreas, para em 2016 fazer na outra e, quem sabe, conseguir expandir para uma área maior do Rio de Janeiro essa estratégia. E aí, a partir do ano 2000 e X, não vai ter mais dengue? A gente espera que não. E qual é o X? Então, a gente espera iniciar esses trabalhos de larga escala a partir de 2016. E é importante salientar que hoje a gente vai ter uma certa dificuldade para associar, em Tubiacanga, por exemplo, o uso da Wolbachia com a redução ou a eliminação da dengue em Tubiacanga. Porque a dengue é uma doença complexa. Então, por exemplo, o rapaz mora lá em Tubiacanga, só que ele trabalha no centro, ou trabalha em Santa Cruz, ou trabalha na Barra da Tijuca, e ele está com dengue. A gente não sabe se essa pessoa, não tem como a gente dizer aonde que essa pessoa pegou a dengue. Então, vamos imaginar que Tubiacanga é uma pequena fração geográfica do Rio de Janeiro. Então, em Tubiacanga, nessa pequena fração geográfica, vamos ter mosquitos com Wolbachia que não transmitem dengue, mas no resto do Rio não. Então, por isso que a gente precisa pegar uma área grande para poder expandir de modo que a gente tenha muitas pessoas que residem e que trabalham nessa mesma área. E aí sim a gente vai conseguir afirmar categoricamente que a Wolbachia consegue bloquear a transmissão de dengue na natureza. No laboratório, ela consegue bloquear muitíssimo bem. Isso dá pra gente, mesmo que demore, uma certa esperança, né? Porque até então, essa história da dengue começou com uma discussão idiota, se o mosquito era nacional, ou era municipal, ou era estadual, lembra? Que era uma coisa inacreditável, né? Em vez de procurar uma solução para o mosquito. Então é muito bem-vinda essa tentativa, né, de resolver isso. Eu espero que vocês tenham muito sucesso.
E claro né? que ela pode se associar... Isso, porque deve ter outras maneiras de Isso. expandir isso. Exatamente. Claro que ela pode também se associar com outras estratégias. Então, a vacina da dengue, por exemplo, está em desenvolvimento. E claro, se a gente consegue ter um aporte de uma vacina junto com uma estratégia, que a vacina é uma estratégia focada no ser humano. Se a gente tem uma outra estratégia eficiente focada no mosquito, aí eu tenho assim, uma esperança que a gente vai conseguir dar um passo extremamente importante para a redução da transmissão de dengue. A soma disso pode significar o nosso alívio. É verdade. Que bom, que bom. Enfim, tão difícil uma boa notícia hoje em dia. Vamos aproveitar essa, nos agarrar com essa. Pegar amizade com a boa história. Intervalo de novo, a gente volta já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Depois dessa aula de ataxi, dessa aula de mosquitos, vamos à aula de português. Né? Agora é aplicativo gratuito de consulta vocabulário ortográfico da língua portuguesa, criado pela Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, criado, na verdade, pela sua equipe. Isso, perfeito. Né? A equipe do Rafael Pinheiro. Então, significa que a gente vai poder baixar para o celular da gente, para o tablet, uma maneira de saber se o mal é com L ou com U, essas coisas? Perfeitamente. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele já está na 5ª edição, que é datada de 2009, e desde 2006, 2005, já existia uma versão digital no site, onde o consulente poderia visitar, fazer uma buscar o vocábulo, que tivesse, por exemplo, alguma dúvida de ortografia. E a nossa equipe, ela pensou em alguns projetos que poderiam ser interessantes para apresentar à diretoria da academia, quando ela foi solicitada, e nós apresentamos o VoLP, a questão de fazer um aplicativo do VoLP. O nosso presidente, o Dr. Geraldo Holanda Cavalcante, acadêmico, ele achou interessantíssimo esse conceito de levar o aplicativo para um público diferenciado. Um público mais jovem, adolescentes, estudantes, alguns professores, também revisores, pessoas que trabalham efetivamente com a língua. Então, esse aplicativo é gratuito. Ele é gratuito. O acesso gratuito, a novidade então é o acesso gratuito? Qual que é a novidade? Não, a novidade é que o VoLP agora está na palma da mão do usuário. Chama-se VoLP? VoLP é vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então tem essa sigla, porque o nome é um pouco grande, então VoLP. Esse vocabulário, algumas pessoas confundem um pouco com... VoLP mudo, né? Isso, perfeito, VoLP. Algumas pessoas confundem só pra vocabulário... Só para confundir com pintor. É verdade. Quando se digita no Google, vem com E, vem com I, às vezes... Mas ele é com P mudo, não tem o E nem o I. É com P mudo. A grande diferença, hoje, do aplicativo, como eu falei, já existe uma versão no site. Então, por que fazer um aplicativo? O site ele requer uma conexão via internet. Ou seja, o usuário precisa estar conectado para que ele faça a pesquisa. O aplicativo não. Então, se o usuário ele está no metrô, onde o sinal do celular não pega, se ele está num lugar mais ermo, no campo, viajando, ou ele não tem um plano de dados no seu aparelho celular ou no seu tablet para usar a internet, toda a base de dados ela está ali offline, ela está dentro do aplicativo. Isso permite que nós possamos fazer uma busca mais rápida, porque não existe essa requisição ao servidor. E democratiza. Democratiza, perfeitamente. Essa foi a grande coisa que a gente fez com o VoLP. Vamos botar literalmente na palma da mão do usuário. Então, facilitou muito. Um receio particular que eu tive era que uma vez que o VoLP é a área do site mais visitada da academia, nós temos em torno de 10 mil visitantes únicos diários no site da academia. Em torno de 50% desses usuários, eles acessam a parte do VoLP, a parte da busca. E eu imaginei, esses usuários irão migrar para o aplicativo e a academia vai ter menos visitantes. Ao longo de 20 dias, pelo menos esses 20 dias iniciais, eu pude notar, através dos relatórios, através da análise, que isso não aconteceu. Então, nós começamos a investigar, começamos a ver o perfil das pessoas que baixavam através dos comentários que elas faziam do aplicativo, do retorno que a gente estava obtendo com o usuário, que era um público diferente. Isso foi o que eu acho que a academia ganhou.
ela ganhou mais público para utilizar esse serviço. Porque os revisores, alguém que já estava acostumado a usar um aparelho desktop, continuaram usando o desktop. Agora, um estudante dentro de sala de aula, ele já começou a utilizar esse aplicativo. E quando a questão tá também... passando mensagem no telefone. eles estão um dia que inteiro tá com no isso. WhatsApp, que tá no Facebook, que tá Eu acho que o celular hoje é no quase Instagram, um membro, uma facilita, parte do corpo. As pessoas não param de usar. Sem celular. Né? Eu, por exemplo, estaria, de repente, vendo alguém sentado ao meu lado, conversando com uma outra pessoa ou comigo, usando um aparelho, sem falar. Hoje está mais ou menos assim, as pessoas se socializam dessa forma, né? Hoje eu vi uma charge no Facebook de manhã maravilhosa, que era um senhor todo engravatado, assim, ao lado de uma mulher vestida elegantíssima, e ele pergunta para ela: o celular fica do lado da faca ou do lado do garfo? Eu adorei isso. Muito bom. Ela tem o teu lado da faca, o lado do garfo, a colher na frente, tá? Ele não sabia onde colocar o celular naquele desenho de talheres. É preciso, eu acho que já Então, tem uma acho que- etiqueta para isso mesmo. Mas sabe que é preciso ter uma etiqueta preciso. para isso. Se não tem, de Quando vez em quando a desligar, gente acha alguém que se propõe a falar sobre isso. Mas é preciso até, eu acho até, levá-la para a sala de aula. Né? Porque está ficando tão presente que faz parte da... É A minha tão esposa, ela é complemento do professora, corpo ela da sofre. pessoa que a pessoa tem que saber como é que vai utilizar aquilo. Né? Ela sofre, eu acho que ela demora, segundo os relatos dela, 10, 15 minutos pedindo para desligarem os aparelhos, para guardar, porque não dá, é o tempo inteiro. Então, pensando nisso, a gente falou, se está o tempo inteiro ali, se as pessoas utilizam Muito isso, por que bom. a gente não leva Qual é o aplicativo peso dele pra lá? em mega? 9 mega. 9 Esse foi um grande desafio. A nossa base de palavras contém 381 mil verbetes. Então, quando a gente está isso num servidor de internet robusto, não tem problema. Mas aí nós pensamos, e quando formos fazer a portabilidade disso para um aplicativo de celular, que muitas vezes não tem uma alta capacidade de processamento, não tem uma alta capacidade de armazenamento. Então, a gente começou a trabalhar realmente a questão do banco de dados, a compactação dele, para que ele ficasse leve, porque muitos usuários não têm celulares top de linha. Apesar de a troca hoje ser realmente muito A 9 parece... frequente, parece né? bastante A cada 6 razoável. meses é um novo lançamento, é um iPhone 6, um iPhone 7 e por aí vai. Mas isso é uma coisa até interessante. O celular, o aplicativo está disponível para celulares Android, com sistema Android, e com sistemas iOS, que é do iPhone da Então, Apple. para todos. Para todos. Nós não conseguimos contemplar ainda o Windows Phone, mas já estamos com planos para pegar essa, digamos, fatia do mercado também que alguns usuários sentiram falta. Uma grande dificuldade é que os celulares hoje, eles têm telas muito diferentes. Tem telas grandes, pequenas, os tablets. Tem tablets de 7 polegadas, de 10 polegadas, tem tablets que são notebooks e tablets ao mesmo tempo. Então, a gente pensou em alguns recursos de usabilidade para facilitar o usuário na utilização do aplicativo. Esse VT com imagem de funcionamento do aplicativo que eu tenho aqui, dá pra gente ver como ele funciona? Ele funciona muito bem, é uma demonstração interessante, mostra alguns recursos que depois a gente pode falar a respeito. Isso é bem Tá. interessante. Podemos ver?
A questão que eu acho interessante na usabilidade, como a gente pode ver no vídeo, às vezes fica um pouco pequena a letra para a leitura do usuário. Então, um dos recursos que nós investimos foi no ajuste tipográfico, que o usuário ele pudesse ampliar, dar um zoom na fonte, para que ele pudesse ler com mais clareza, com mais conforto, porque alguns usuários têm um tipo de deficiência visual ou não, ou às vezes é só a tela que é pequena, a tela é ruim, numa definição ruim. E muita gente tem dúvida sobre o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, comparando com o dicionário. Às vezes, alguns usuários, poxa, mas eu achei que eu fosse encontrar a definição da palavra. Eu achei que eu fosse encontrar o seu significado. O vocabulário, diferente de um dicionário, ele registra a existência da palavra na língua portuguesa. E o VoLP, ele fornece também a classe gramatical, ele diz se é um substantivo, se é um adjetivo. Se é feminino, se é masculino, se é plural, se é singular. Plural, singular. Em alguns casos de plural, por exemplo, ele até oferece, a partir da palavra no singular, os plurais que são aceitos para aquele termo, né? Então, eu sempre gosto de falar, não é um dicionário. Se a pessoa baixa o aplicativo gratuitamente, esperando encontrar a definição da palavra, não vai encontrar. E a pessoa, poxa, mas só registrar? Sim, mas já vai encontrar a grafia, o que já adianta a peça, né? Isso, exatamente, a questão da ortografia. Porque estão escrevendo tão errado, a gente vê isso no Facebook, no Twitter. E o aplicativo ele acaba ajudando a pessoa que tem uma dúvida ortográfica. Porque nós implantamos nele... Ajudar quem tem dúvidas ortográficas. Ele tem um recurso de autocompletar-se. Então, quando a pessoa começa a escrever, eu estou com dúvida se é com 2 S, se é com C cedilha, o que é. O aplicativo ele já vai, a partir das letras que você colocou, sugerindo algumas opções. Então, isso é interessante para ajudar quem não sabe escrever e até para quem só quer conferir se é exatamente daquela forma, não precisa chegar até o final. Tá certo. Então, queria te perguntar uma coisa. Os celulares, o meu, por exemplo, ele vai tentando corrigir o que você está escrevendo, numa tentativa de acelerar a sua comunicação. Isso. Todos nós temos muita dificuldade com isso, porque muitas vezes ele indica a você caminhos que geram frases incompreensíveis. Verdade. Como é que esse VoLP poderia ser integrado nesses sistemas para se tornar um corretor de texto enquanto você digita? Isso há algum plano nessa direção? Isso é um projeto. Eu, há alguns anos, vi uma charge que tratava sobre acordo ortográfico e uma das preocupações que se levantou na charge era quando é que isso vai estar integrado ao Word, por exemplo, porque as pessoas só sabem escrever se tiver o Word corrigindo alguns termos, né? Então, o nosso planejamento é fazer com que nós, para os próximos anos, talvez até 2016, nós possamos criar alguns plugins, como nós chamamos, para o Word, para suítes de edição de texto, para que seja, então, o VoLP esteja como um autocorretor, como corretor ortográfico. E o segundo passo seria levar para os celulares também, para que ele também pudesse ser um dicionário, como eles chamam, apesar de não ser, mas um dicionário de palavras para fazer as correções automáticas nos aparelhos celulares. Também. Volto aí daqui a pouquinho. Pascoal Meirelles, 50 anos de carreira. Da Urca para o Mundo. Onde é que você nasceu, Pascoal? Nasci em Belo Horizonte. Você é mineiro? Olha isso. E você veio para cá, menino, garoto, jovem? Eu tenho mais tempo de Janeiro do que realmente de Belo Horizonte. Do que de Belo Horizonte. Eu não puxo X. Ué, mas ninguém mineiro puxa X, né? Mineiro não puxa X. Não, vai falar arroz a vida toda. Eu conheço muito mineiro que vem para cá, que em 2, 5 anos já está falando igual um carioca. Fala arroz. Mas na hora que ele distrai, ele fala arroz. Pascoal, e você veio em busca da música ou veio porque a família veio? Em busca da música. Minha família ficou toda lá, eu vim embora sozinho, tentando, porque eu já tocava, né, em Belo Horizonte. Já tinha feito bastante coisa lá. Aí surgiu uma oportunidade, o nosso grupo foi convidado para gravar na Odeon, na época, Odeon. IEMAI Odeon. E viemos. Era ali na Rio Branco? Na Rio Branco. Viemos e gravamos um disco nessa época. E eu vim aqui, mais ou menos, está no finalzinho da época do Beco das Garrafas, do Rio. Olha. Aí, durante a gravação, terminava a gravação, a gente ia de noite ver lá as pessoas tocando. Eu fiquei meio empolgado em mudar de lugar. Por Belo Horizonte realmente não acontecia muita coisa.
como qualquer outra capital, a não ser Rio e São Paulo, né, nessa época. Hoje melhorou muito. Hoje acontece tudo, mas... Então, foi isso. Foi em procura de sobreviver musicalmente. E você queria ser baterista desde cedo? Desde cedo. Vou te mostrar uma coisa aqui que você vai gostar de ver. Você ganhou Olha de essa que? foto aqui. Olha, meu Deus. Tem que 4 anos que de idade. delícia. Mamãe que tirou essa foto. É mesmo? Você já está com a batuta na mão aí. A baquetinha. Baquetinha na mão. Ô, Pascoal, e você devia ser um inferno para os vizinhos, né? Porque você tocava. Não, eu morava em casa. Ah, morava em casa. Eu morava em casa. Baterista devia ser morar em casa por decreto-lei, eternamente, inclusive, né? Porque, quando eu vim para o Rio, eu fui morar num conjugado. Começando a vida, né? Eu tinha dura a problemas com a vida, né? vizinhança. Tinha muito problema com a vizinhança. Com a vizinhança. Aí- Porque bateria... né? Você tem que fazer um lugar assim, você tem que gastar um dinheiro e fazer um estúdio dentro de casa para não poder incomodar os outros. Isso é fundamental. Mas você morando em casa, o estúdio não precisa ser tão vedado assim, que você não está incomodando. Não tem ninguém em cima, ninguém embaixo. Mas quando você está num conjugado, deve ser duro. E quem te deu a baqueta? Quem deu a força? É o seguinte, eu sempre, desde pequenininho, eu ficava vendo aqueles programas, música, não tinha televisão ainda, só rádio. E eu comecei a amassar as panelas da mamãe. Que história Aí ela falou, vem maravilhosa. cá, eu vou comprar uma bateria. Eu lembro, ela comprou uma bateria para mim, que eu ficava o dia inteiro tocando. Assim, sem professor, sem nada. Eu só vim estudar assim, meu instrumento depois que eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos. Antes disso, eu tocava profissionalmente, sem ter tido em nenhuma escola de música. Nada? Aprendi. Tocava assim... Aprendi por aprender. Nasceu, né? Eu acho que o músico já nasce com alguma coisa diferente, é verdade. Porque, como é que é? Eu não entrei em escola nenhuma. Ganhei uma bolsa sem ter escola de música nenhuma. Eu fui, graças a Deus, consegui. Que bom, né? E universitário. Eu tinha segundo grau, né? Então, essa universidade nos Estados Unidos chama Berklee College of Music. Muito boa, por sinal. Eu morei 4 anos em Boston. Mas, quando eu cheguei lá, eu não tinha feito nenhum curso de música formal. Foi um negócio que caiu do céu, né? O cara lá em cima falou comigo, olha, você vai ser músico. Era o seu único instrumento? Até essa idade era o seu único instrumento? Depois que eu comecei a entender que eu tinha que conhecer a música, eu comecei a encontrar, por exemplo, meu primeiro professor de piano foi o Antônio Adolfo, aqui do Rio de Janeiro. Meu amigo, eu tocava muito com ele. Aí eu falei, Andô, me dá umas dicas aí, que eu quero aprender alguma coisa de piano. Aí, então ele me ensinou alguma coisa. O J.T. Meirelles, não sei se vocês conhecem esse músico importantíssimo da Bossa Nova, arranjador, ele me ensinou os princípios de harmonia e de teoria, assim, de papo, assim, me deu um livro, olha, aí mostrava o livro, você faz isso, assim, e fui aprendendo assim. Era informal, não era uma coisa formal. Só depois de ter ido para fora e entrado numa universidade de música que eu fui mesmo assim... entender que eu era músico mesmo. Isso, é porque hoje em dia, por exemplo, a geração do Jair Oliveira, Sim. Essa geração vai para Boston estudar, Então, porque conhece, sabe que o barato é lá, entendeu? Mas você foi assim... Não, eu tinha dois amigos que estavam estudando lá, o Vitor Assis Brasil e o Cláudio Rodite. Você deve conhecer esses dois músicos aqui do Rio de Janeiro, né? Tanto que eu cheguei lá, o Cláudio me empregou na minha primeira semana que eu cheguei, já estava tocando com o Cláudio, toda segunda-feira numa casa noturna lá em Boston. Eu já comecei trabalhando, né, graças a Deus, assim. E os Estados Unidos, Boston, foi muito generoso comigo. Tanto que no final do curso, o Tom Jobim me chamou para gravar um disco em Nova York. Gravei o Terra Brasilis em Nova York. Fui chamado pelo produtor dele, quer dizer, é uma coisa que é especial mesmo. É uma coisa que nasceu, né? Agora, você tocou com uns grandes... Você chegou a tocar com o Paulo Moura, no Epiteto do Paulo Moura?
Claro, eu era baterista do Epiteto. Ah, tá. Então não tô louca, que bom. Não, Eu tinha eu essa, gravei mas eu não achei nada que... eu gravei 5 discos com o Paulo. Que E nada durante que a não carreira pode. inteira, eu ia, entrava, voltava. Somos amigos também, ficamos amigos a vida toda. Até agora, né? Ele está lá, mas continua amigo dele. E o Paulo foi um dos mentores da minha estada no Brasil, porque logo no primeiro ano ele me chamou para tocar com ele. E fomos fazer o lançamento, a volta da Maísa Matarazzo no Canecão, com a orquestra do Paulo Moura. E foi aí a partir dessa contato com o Paulo e com a Maísa, no caso, no Canecão, eu comecei a entrar no mercado de discos, de gravação, a partir dessa data. Também participou das grandes, né? Graças a Deus, sim. A gente, na verdade, o meio musical é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque se você não tem mesmo tradição, não tem talento para música, você basicamente é encostado. Não porque eles queiram encostar, porque tem muita gente nessa trilha que são pessoas que têm um dom natural e esses vão ficando. Eu tenho vários colegas que são companheiros de hoje em dia, são pessoas da minha época, estão aí na luta. Eu estou com 50 anos de carreira, mas eu continuo tocando e querendo aprender sempre coisas diferentes. Tu é nativa, né, como você disse. Claro. Mas essas não sou só eu, são vários colegas que continuam. Inclusive, até eu vou falar com você, nesse show eu estou convidando vários colegas que foram da minha época, que eu cheguei... O show de lançamento desse CD, disco, tá. dos 50. 50 quer dizer, 50 anos de carreira, né? Eu não tenho 50 anos, é muito mais. 53. Bem, essa época, olha, Osmar Milito, foi um cara que abriu as portas para mim na noite. Quer ver, um desses citados aqui, que são dessa época, Sérgio Barroso, contrabaixista. Mauro Senise. Mauro Senise, que aliás assina a contracapa do disco. Então, ele escreveu a contracapa. Nivaldo Ornelas. Nivaldo, então, maravilhoso. E dessas pessoas todas, eu vou citar porque é importante, elas vão fazer o show comigo. Mauro Senise, J. Moraes, Mingo Araújo, André Neiva. Nós formamos o Cama de Gato, que é um grupo Cama de Gato, que existe hoje, muito bom. Existe. Até hoje, tem 30 anos de carreira. Jamil Joanes, baixista. Ótimo. Sérgio Barroso, Augusto Matoso, baixista. José Arimatea, trompete da nova geração, muito bom. Aldivas Aires, trombonista do Ed Mota, muito bom também. Gessé Sadoc, outro da nova geração, trompetista. Daniel Garcia, saxofonista. Ricardo Pontes, trabalhou comigo com Gonzaguinha. Eu trabalhei 12 anos com Gonzaguinha. E esse companheiro, Ricardo Pontes, nesse tempo todo, estávamos juntos. Nivaldo Ornelas, a gente veio basicamente de Belo Horizonte junto. Na mesma época. Mesmo trem. Marcelo Martins, um grande saxofonista da nova geração. João Castilho, guitarrista fantástico, também muito da nova, tudo. Então tá misturado, essas pessoas que eu falei aqui, estão misturadas nesse lançamento, porque... Gerações diferentes, mas o mesmo interesse pelo som, pelo... Eu fiz questão de convidar essas pessoas, primeiro que participaram dos meus discos durante esse tempo todo. E segundo, tem uma relação de amizade muito grande em relação a isso, a música, a conviver a jogada da música no Brasil e no mundo, né? Porque a gente viaja bastante fora do Brasil também. Porque eu me lembro nos anos 80, não, nos anos 70, eu acho, os CDs do Paulo Moura, porque não eram CDs, eram long plays, eram LPs. Do Epiteto, né? Eu gravei, naquela época eu gravei... Era o tempo do Coltrane, né? Era um tempo que a gente também ouvia O jazz era muito difundido nessa época. Muito. Da Bossa Nova, né? Pascoal, posso fazer uma pergunta? Bateria a gente se acostuma a entender como um instrumento de muita demanda física. Então eu queria te perguntar como é que, obviamente, a pessoa vai ficando cada vez mais malandra e mais apta naquilo e tornando a tarefa mais fácil. Mas depois de tantos anos de carreira, como é que você se sente assim para o futuro, em termos físicos e da paixão, né, pela música? Eu tenho certeza que ataque o baterista não pode... Esse assunto agora, eu só estou pensando, imagina se eu pegar taxi, eu estou condenado. Mas é o seguinte, eu acho que você tem que se preparar fisicamente. Eu corria
todo dia, de 72 até 86, eu corria 8 quilômetros diariamente. Nossa. Depois eu tive uma tendinite, eu estava me preparando para correr a maratona, imagina isso. Aí, faltando três meses para começar a maratona, eu tive uma tendinite no pé esquerdo, na perna esquerda, e tive que parar. O médico falou, ou você engessa a perna ou para de correr. Aí passei a andar. Ando de 86 até agora, todo dia, 1 horinha é sagrado. Por quê? Eu preciso do movimento, da circulação do sangue, dos movimentos, dos músculos, dos braços e das pernas, estarem funcionando a contento, porque é um exercício físico da bateria muito grande. Muito grande. Coordenação. Foi muito bem sacada a observação do. Não é à toa que ele é o Charles André. Coordenação e independência é complicado. Fundamental, né? Eu vou fazer outro muita intervalo para apraxia. você poder tocar pra gente. Opa! Né? O show é dia 18 de outubro na Sala Baden-Powell. 18, eu vou dar o serviço aqui, porque Sala Baden-Powell em Copacabana, 18 de outubro, sábado às 20 horas. E uma coisa importante que vai acontecer também, foi feita uma firma de multimídia chamada Creatori, gravou um documentário da minha vida curta, são 30 minutos. Então vai ter um telão lá, que, às 8 horas em ponto, começa a passar o documentário. Aí depois vem o show. Então são duas coisas acontecendo no Duas mesmo dia. coisas. Fantástico. E dá-lhe música. Ah, tá certo. Então, intervalo, a gente volta já já com o Pascoal Meirelles, acompanhado pelos músicos Adauri Júnior nos teclados e Alex Rocha no baixo. Certo? Então ficamos combinados assim, já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Chama-se Ostinato. Me conta rápido, por que chama Ostinato? É o O documentário. Esse documentário, ostinato é uma repetição musical. Ah, é? É um termo musical de repetição. E a minha vida tem sido uma repetição diária. É um ostinato. Vou agradecer aqui o Alex Rocha no baixo e o Adauri Júnior nos teclados por terem vindo. Vou dizer que vai ter alguma atualização, né? O Volpe. Eventualmente, se for encontrado algum erro ou Tá. se for necessário, pode-se automaticamente atualizar. Chama-se Volpe, para vocês baixarem. Volpe com P mudo. Ok? V de verde, O de ovo, L de lua, P de pato. Isso, Ok? disponível para iOS e Android. Tá certo. Vou agradecer a Ana Lúcia por ter vindo. Eu que Doutor agradeço. Charles André vai deixar ali um contato para a gente passar para quem pedir, né? E há uma observação sobre profissionais de educação física devem ter o conhecimento da doença. Não é? Também. Importantíssimo. Profissionais de saúde, de modo geral. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Viva os mosquitos aí, tomara que você consiga, Rafael. Viva os mosquitos do bem. Mosquitos do bem, claro. Sempre do bem. Obrigado a vocês e obrigado a vocês por estarem Obrigado. assistindo. A vocês por terem vindo e boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Ao som do nosso Pascoal Meirelles com show dia 18 de outubro. E o CD nas melhores e nas piores casas do ramo. Vamos lá.
Música